Gente, para a gente dar continuidade ao nosso dia, mais uma palestra aqui na primeira edição do Screen Festival. E a palestra agora é Pink Wash, quando a propaganda LGBT deixa de ser colorida. Eu quero convidar, com um aplauso caloroso de vocês, grito, assovio, tudo, Júlia Azevedo, FFIPP. Vem para cá. Oi, gente. Ah, tá bom. Tá bom, obrigada. Ai, gente, não tem nem brusinha pra estar aqui, viu? É muito chique esse lugar, meu Deus! Meu Deus! Eu vou dar uma sentadinha porque eu tô meio nervosa. Olha, gente, primeiro eu vou explicar uma coisa sobre o Mentimeter, que é uma ferramenta que a gente vai usar nessa apresentação, que é para vocês poderem participar. Porque eu tenho muita dificuldade de fazer palestra, porque eu gosto de roda de conversa. Eu queria sempre ter essa troca, de entender o que vocês estão pensando, quais são as perguntas, para não ficar aqui só falando, até parece que só eu tenho coisa para falar, né? Então, para quem quiser compartilhar o que está pensando e perguntas, é só entrar nesse site, www.mente.com, e acessar esse código. E aí vai ter essa primeira pergunta. Qual é a primeira coisa que você pensa quando escuta a palavra Palestina? E aí eu gostaria que vocês, honestamente, sinceramente, gente, pode colocar o que vier na cabeça mesmo, escrever nesse site, porque depois vai aparecer aqui tudo que vocês colocaram, todas as ideias que vocês têm sobre isso. Então, bom, primeiro eu queria agradecer ao Anderson por ter me chamado aqui. Queria agradecer também ao Felipe, que fez toda a apresentação. Obviamente, alguém de design fez isso, eu não seria capaz. Eu sou formada em Relações Internacionais, então eu não sou super da mídia, mas eu acho que a gente sempre tem muitas coisas a colaborar em relação às outras disciplinas, né? Na verdade, a junção dessas disciplinas é que faz a inovação. Então, eu queria contar um pouco sobre algumas coisas que eu vivi, que foram muito importantes para mim e que talvez corroborem um pouco com vocês, pensando em mídia, em publicidade, em propaganda, em narrativas. Bom, então, meu nome é Júlia, eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou diretora da FIP, que é uma organização que organiza viagens para a Palestina e para Israel, e o intuito é fazer com que as pessoas vejam com os próprios olhos o que acontece lá. Porque a gente vê muito na mídia, né, falando sobre isso, notícias, nos jornais, na TV, mas estar lá e entender pelos olhos das pessoas que moram lá e que vivem a situação lá é muito diferente. Então, vocês vão entender depois o porquê que eu vou dar primeiro um panorama explicando minimamente o que é esse território e tudo mais, para depois entrar na parte do pinkwashing, porque senão fica muito confuso. Então, eu vou entrar primeiro nessa parte. Então, essa é a rede educacional que eu trabalho. Foi a minha primeira experiência fora do Brasil. Quando eu me formei, eu queria fazer um estágio fora. Eu não queria fazer um estágio aqui no Brasil, porque eu queria ter acesso a outras narrativas, né? Eu não tinha muito dinheiro para fazer isso, mas eu trabalhei, guardei uma grana e fui para lá. Fiquei 3 meses em 2014 e depois eu voltei como coordenadora em 2018. A coisa que eu tinha mais medo antes de chegar na Palestina é porque eu sou uma mulher, né? Então eu tinha muito medo, pelas narrativas que eu ouvia, tanto da mídia quanto das pessoas, é que eu ia ser rechaçada, né, por ser mulher, não estar com as mesmas vestimentas, não ser muçulmana. Então eu tinha muito, muito medo assim dessa religiosidade que parecia ser radical e do machismo, né, que poderia acontecer no Oriente Médio, que sempre foi colocado como esse lugar, né, meio demonizado em relação a mulheres e a direitos humanos em geral. Então eu fiquei muito apavorada e eu falei, eu não vou conseguir ir sozinha para lá, né? Eu vou com uma organização, porque assim pelo menos eu tenho um respaldo, né, de pessoas que já foram e tudo mais. Então, eu resolvi ir através da FIP. Essas são algumas fotos, essas são principalmente de 2018, quando eu estava lá. Esse é o muro da separação entre a Cisjordânia e Israel. A maioria das fotos são na Cisjordânia. Ali é um rabino, que a gente teve uma conversa num dia, foi muito legal. E, enfim, tendo
escutado toda essa narrativa, né, durante todos esses anos, sobre o que era Israel, o que era a Palestina, quando eu cheguei lá, eu descobri uma coisa que, na verdade, vai ser o que vai permear todo o meu discurso, que é a narrativa, uma disputa de narrativas muito grande, né? E isso não é uma coisa que a gente vê só aqui, né? Não é uma coisa que a gente vê só na Palestina, a gente vê aqui também, uma disputa de narrativa muito grande, porque a gente foi colonizado, né? Então, existe uma narrativa de outras pessoas, de outras minorias, minorias não em número, né? Mas uma minoria que é de minorizado, né, em questão de direitos e de voz. Então, eu me encarei com uma coisa muito parecida do que acontece aqui. E aí, eu pergunto para vocês, né? Acho que a maioria que trabalha com mídia, publicidade, eu não sei se vocês já ouviram falar de branding estatal. Branding estatal é quando você faz uma propaganda para medir e também gerenciar, né, a reputação do país internacionalmente. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre o Brasil, o que vocês pensam? O que vem na cabeça? O que será que as outras pessoas pensam sobre o Brasil? Quais são as marcas que o Brasil leva consigo? Né? Futebol, carnaval, pobreza, violência, Amazônia, floresta. Né? Tem muita gente que fala, nossa, e aí, na sua casa tem macaco? Né? As pessoas têm essa visão até hoje do Brasil. Eu moro em São Paulo, né? Uma das maiores capitais do mundo, e as pessoas ainda acham que a gente vive numa floresta. Né? Ainda tem essa imagem. Então, alegria também, calor, corrupção, tudo isso são imagens atreladas ao Brasil. Algumas foram construídas, sim. Outras não. Outras, naturalmente, foram coisas que foram acontecendo. Agora, a pergunta que eu fiz para vocês, e que talvez o Salvador pode me ajudar aí, é qual é a imagem, qual é a reputação que vocês têm em relação à Palestina? Não sei se a gente consegue... Bota o som, DJ! É que tem que mudar ali, né? O mentímetro também, gente, é uma coisa super experimental. A gente viu no YouPix, né? No YouPix eles fizeram isso, eu achei muito legal, porque você consegue receber as perguntas e tudo ao vivo, né? Então é muito mais interativo, né? Agora, existe uma certa questão da produção, mas... Não? Vamos ver. Rolou? Olha só, gente, que interessante. A maioria das pessoas colocou guerra. Guerra e religião são as palavras que mais apareceram. Que louco. Ai, eu adoro essas coisas interativas. Olha isso, gente. É que eu não consigo ler direito o resto, né? Não dá para enxergar direito. Ai, total. Ai, eu vou ver aqui, ó. Olha, gente. Mulheres, violência, polarização, ódio, morte, caos, judeus, desconhecidos, um bairro de Salvador. Maravilhoso. Esquecida. Esquecida, olha que importante. Intolerância, mistura, repressão, Estados Unidos, território, turbante. Júlia, você é incrível. Obrigada. Radical. Enfim, temos muro, luta, conflito, mas a palavra que mais apareceu foi guerra. E olha, não é à toa. Eles investiram milhões e milhões durante todos esses anos para mudar essa imagem. E parece que não adiantou muito, porque vocês continuam, e não só vocês, mas todo mundo ainda tem essa visão muito forte do conflito que existe lá. E aí, vamos voltar? Isso. Maravilhoso. E aí eu até coloquei algumas coisas que eu achei que ia aparecer, né? Terrorismo, religião, guerra, comida árabe, deserto, camelo, Hamas. Todas essas são palavras também que estão muito interligadas.
E aí o que acontece é que eles tentaram muito, através de investimentos, através de muito investimento, eles tentaram mudar essa imagem de conflito religioso e de um estado de guerra para uma potencialidade, uma vitalidade. Então, como que eles fizeram isso, né? Eu até fiz meio que uma retrospectiva. Mas, antes disso, eu queria que vocês entendessem direito do que a gente está falando, né? Em 47, esse território todo aqui, conhecido como Palestina, toda essa parte verde aqui que vocês estão vendo era um território árabe, a maioria muçulmana, cristã e judaica. Ou seja, do que eu estou falando? Se todo mundo aqui é árabe, árabe pode ser judeu, árabe pode ser cristão. Então, a gente já começa a ver que nem todo árabe é muçulmano. Nem todos eles se vestem e têm o turbante e tudo mais. Não são as mesmas pessoas. Árabes são todos eles que vivem na Península Arábica, não necessariamente são muçulmanos. Então, todos eles moravam na Palestina, no território totalmente. Esses pontinhos brancos foi que depois da Segunda Guerra Mundial... Eita, o que está acontecendo? Alô? A bateria? Não? Depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma imigração em massa. Não? Alô? É o patriarcado, né, gente? Então, depois, assim, na verdade, o sionismo, né? O sionismo ele é um movimento nacional judaico. Antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, que todo mundo estudou isso na escola, antes mesmo disso acontecer, já existia um movimento chamado movimento sionista, que ele queria construir uma nação para o povo judaico. Isso já era uma ideia dos judeus há muito tempo. Mas, pós Segunda Guerra Mundial, que aconteceu o nazismo, essas ideias se tornaram cada vez mais fortes. E começou a rolar uma imigração muito grande na Palestina dessas pessoas fugidas da guerra. Não só na Palestina, em vários outros lugares, como no Brasil também teve refugiados, na Europa, em todos os lugares. Nessa época, essas pessoas do movimento sionista, elas estavam pesquisando qual seria o melhor lugar para criar essa nação judaica. E eles cogitaram, se assustem, a Argentina era um dos lugares que poderia ser esse Estado judaico. Outro lugar também, se eu não me engano, era Uganda, na África, também era um lugar cogitado. O porquê que eles decidiram ser justo na Palestina? Existia uma ligação com a Bíblia. Então, era uma justificativa perfeita para convencer os judeus do mundo inteiro a ir para um lugar, né? A religião, como sempre, sendo utilizada como um jeito, né, de convencimento e de controle de população. E aí o que acontece? Com o tempo, a gente vê aqui que o Estado de Israel foi entrando militarmente, né, e foi expulsando essa população. Essa aqui é a faixa de Gaza, e muitos foram refugiados no Egito, e outros foram para a Síria, e foram sendo refugiados nessas partes. Hoje em dia, mais ou menos, a Palestina é isso daqui. Vocês acham que isso aqui dá para fazer um Estado com isso aqui? Acho que não, né? Não tem ligação nenhuma entre um e outro, assim. É tudo bem... quase uns pontinhos. Esses brancos entre uns e outros são estradas que, na verdade, ligam os assentamentos aos outros. Então, na verdade, eles não têm muito como criar um Estado agora. Já é praticamente impossível. Eles impossibilitaram os palestinos de se organizar e criar um Estado para eles. E por que eu estou explicando tudo isso? Isso tudo é um contexto para vocês entenderem que, por causa dessa invasão desse território, eles precisaram criar uma marca em cima disso. Porque a imagem deles sempre foi uma imagem muito violenta, uma imagem de guerra. E eles não poderiam ficar com essa imagem. Como que a gente ia conseguir? Por exemplo, a Europa, ela não vende produto para qualquer lugar. Ela não compra produtos de qualquer lugar. Então, eles precisavam criar uma imagem um pouco mais pacificadora para conseguir que as pessoas comprassem de Israel. E assim vai. Então, esse é outro mapa, só para vocês terem noção também de tamanho, né? Porque assim parece, ai, gente, tem espaço para todo mundo. Mas não é bem assim. Aquele mapa é o estado de São Paulo e esse é o tamanho de Israel, para vocês terem noção.
mais ou menos, se não houvesse postos de controle, como existe hoje, né, que a gente chama de checkpoints, Israel dava para ir de ponta a outra mais ou menos em 3 horas e meia. Então, assim, é um lugar bem pequeno e é uma disputa de um território muito, muito pequeno mesmo. Então, o que acontece é que, de 2002 a 2005, ele está meio louco nesse negócio. Ele recomeça, ele vai. De 2002 a 2005, Israel, eles sentaram, né, com o Ministério das Finanças, do Turismo, e todas as organizações do Estado e falaram, bom, a gente precisa começar a mudar a nossa imagem, vamos trabalhar em cima disso. E aí, em 2006, eles começam a promover viagens gratuitas para escritores, arquitetos, pessoas que fazem resenhas sobre comida e vinho, para tentar mudar essa imagem de Israel, o que não deu muito certo. Então, eles resolveram passar, em 2017, focar em público hétero e homens brancos. E também financiando viagens para eles, e principalmente dentro das redes sociais e da internet. A partir de 2007, eles focaram em arte. Então, eles decidiram que a arte, a música, era um bom influenciador de imagem. Então, foi um dos objetivos deles, era focar em homens liberais e que topariam fazer o Hasbará, que o Hasbará significa propaganda em hebraico. Então, eles investiram nisso. Mas, somente em 2009, foi que eles começaram a... Eles entenderam, na verdade, isso tudo, gente, foi com muita pesquisa. Eles entenderam que o melhor jeito de mostrar Israel como um Estado democrático, um Estado progressista, e tentar descolar essa imagem de guerra e de falta de entendimento dos direitos humanos e tudo mais, foi em 2008 e 2009. Foi quando eles começaram a chamar, inclusive, o canal das Bi, que é da minha esposa, eles chamaram para participar da Parada Gay. Eles investem muito dinheiro chamando youtubers e influenciadores para participar não só da Parada Gay, como, por exemplo, do Festival de Tel Aviv, que é um festival de cinema muito conhecido, e para ganhar prêmios e tudo mais. Então, o que aconteceu foi... algumas empresas de comunicação... Acho que pode passar. Deixa eu que passo aqui. Algumas empresas de comunicação elas descobriram alguns pontos interessantes que eu queria comentar aqui com vocês. Então, muitas críticas a Israel irão parar quando a política em relação aos palestinos for mudada. Então, acho que esse é o essencial, né? Todo mundo, quando fala sobre isso, entende que existe uma polaridade e que alguém está sendo oprimido nessa história. Então, eles resolveram ignorar essa parte. Israel se correlaciona com termos ousado e independente, mas não como divertido e criativo. Então, essa é uma parte que eles também precisavam investir. 50% das pessoas nos países ocidentais estão desengajadas e não têm opinião sobre Israel. Portanto, essas pessoas podem ser conquistadas pelo marketing. Então, esse 50% das pessoas é muita gente. Então, os estudos dizem que mais ou menos demora uns 20 anos para você conseguir mudar a imagem de um país. Então, eles estão no começo, né? Vocês viram que começou em 2005, ainda tem um bom chão até eles conseguirem mudar essa imagem. Só que eu acho que isso é importante, que a gente está fazendo a contranarrativa. As pessoas respondem bem quando são abordadas em uma linguagem familiar, que usa termos conhecidos e são suscetíveis a mensagens simples, repetitivas e consistentes. Então, acho que todo mundo que faz marketing, publicidade e propaganda sabe disso, e eles começaram a se utilizar justamente da internet, do movimento que está acontecendo com os influencers, porque eles sabem que não adianta você fazer uma propaganda que seja distante de outras pessoas. Para ter sucesso online, é preciso desvincular-se das mensagens estritamente oficiais e desenvolver uma personalidade online. Exatamente isso, né? Criar confiabilidade a partir de outra pessoa. E essa é o mais importante. Narrativas de vitimização, que eles se utilizam bastante, né, dessa ideia do eles não terem um Estado e o nazismo, tudo isso ter acontecido, e a sobrevivência adaptada por Israel ao longo dos anos, não são mais relevantes.
os esforços diplomáticos e diálogo com o Ocidente. Então, hoje em dia, os opositores de Israel aproveitam da mesma narrativa para mobilizar o apoio. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles estão criando novas verdades, assim como está acontecendo agora. Novas verdades estão sendo criadas. Muitas pessoas dizem por aí que pessoas LGBTs, pessoas negras, elas não devem, tudo é mimimi, né? Elas não devem ter os mesmos direitos, nunca tiveram os mesmos direitos que as pessoas brancas nesse país. E as pessoas fingem que não existe racismo, que não existe LGBTfobia, e é a mesma coisa que aconteceu lá. Eles fingem que isso não existe, mas a contranarrativa funciona. Ou seja, o BDS e todas as outras pessoas que participam de outros grupos e movimentos sociais, eles conseguem derrubar a contranarrativa com a verdade. Então, do mesmo jeito que eles investem 88 milhões, depois a gente vai ver, 88 milhões de dólares investidos no reposicionamento de Israel, pessoas que sem dinheiro, simplesmente por terem ido lá e visto a verdade, assim como eu, conseguem mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Então, não importa o quanto dinheiro é investido, esse não é, talvez, o melhor jeito, né, de conseguir. Então, o pinkwashing, na verdade, essa palavra, ela surgiu primeiramente por causa do câncer de mama, porque, ao mesmo tempo que as empresas faziam, né, como chama? Não, uma campanha. Ao mesmo tempo que eles faziam uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama, eles ganhavam dinheiro com isso também, né? Então, foi a primeira vez que isso foi usado. Depois, tanto os ativistas israelenses quanto os ativistas palestinos, eles começaram a entender esse movimento de Israel, de se utilizar das pautas LGBTs para fazer uma propaganda, o que não se reverbera na realidade dentro do Estado. Então, eles se utilizaram dessa palavra. Em inglês, é muito comum você ouvir greenwashing, que era uma coisa muito antiga, nos anos 80, que eles sempre usaram a sustentabilidade como um modo, principalmente as empresas, né, de se colocar como sustentável, só que, na real, a gente sabe muito bem que é uma coisa muito paliativa e elas, normalmente, essas empresas são as causadoras maiores de problemas ambientais. Então, o pinkwashing, na verdade, ele nada mais é do que o apagamento, né, de uma narrativa e a construção de uma outra em cima, visando o quê? Além de criar uma nova imagem, também ganhar dinheiro. A gente vai falar um pouco sobre pink money depois. Então, são duas facetas, né? A primeira faceta do pinkwashing é propagar a ideia de que Israel é um Estado civilizado e assim mascarar as violações de direitos humanos realizadas pelo regime da ocupação. A ocupação que existe em Israel é uma ocupação militar, assim como nas favelas do Rio de Janeiro, assim como em todos os lugares aqui no Brasil que a gente ouve que são uma polícia de pacificação, a gente sabe muito bem que não é exatamente o que acontece. E é o que acontece lá, né? Eles não têm os mesmos direitos. Então, essa é uma fachada que eles tentam esconder. A segunda é promover justamente a noção colonial de que todos os árabes seriam bárbaros e hostis aos LGBTs. E aí eu vou falar um pouco do meu lugar, assim, de quando eu fui para lá. Toda essa ideia que eu imaginava que eu ia ser super hostilizada, né? Ainda mais porque eu tenho cara de gringa mesmo no Brasil, então imagina lá. Então, eu achei que ia ser uma coisa completamente diferente do que foi, assim. Primeiro lugar que, assim, é uma cultura completamente diferente, então não tem como comparar, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de feminismo, assim. Eu achava que eu fui perguntar um dia para uma mulher sobre controle de natalidade, né? Sobre pílula, como que elas tinham acesso a isso, porque isso é uma coisa muito complicada, né? Se eles têm um bloqueio, nem todos os medicamentos chegam. E aí eu fui falar disso com uma mulher árabe e ela falou para mim que, para ela, a resistência era ter filhos, porque o Estado de Israel não quer nenhuma criança palestina a mais. Então, quando eu entendi que os valores são invertidos, foi aí que eu comecei a entender que o meu feminismo, ele é ocidental, ele é branco, ele vem de outro lugar. Então, eu me recolhi à minha humildade e percebi que
que é muito diferente as noções. Então, assim, a gente, hoje em dia, a gente valoriza muito, a gente é uma sociedade muito da exposição. A gente valoriza muito se expor e por exemplo, sair do armário. E eu não estou falando disso como se, tudo bem, a gente não tem que sair do armário, a gente tem que ficar quieto no nosso canto. Não é isso. Eu acho que é muito importante ter representatividade. Só que, ao mesmo tempo, para eles têm outra noção do que é representatividade. Se expor para eles não necessariamente é algo positivo. Então, Israel percebeu essa cultura deles e eles fizeram disso uma arma. Então, por exemplo, muitos LGBTs na Palestina eles são capturados e eles são ameaçados de serem expostos para a família e para os amigos, contanto que eles colaborem com Israel. Então, esse tipo de coisa eu não ouvi, eu conheci essas pessoas, e tem muitas organizações, como a UCOLS, por exemplo, que trabalha com isso e tenta dar apoio a essas vítimas, porque nem todo mundo é obrigado a falar da sexualidade, né? Oi? A UCOLS é uma organização LGBT na Palestina. Todo mundo acha muito absurdo, né? Nossa, tem organização LGBT na Palestina, mas eles não matam todo mundo e apedrejam todo mundo? Então, gente, essa é uma disputa de narrativa. É exatamente disso que eu estou falando. As pessoas realmente têm uma impressão e é uma imagem que é vendida. E ela tem um propósito. E se as pessoas, por exemplo, influenciadores, youtubers, são convidados com tudo pago para ir numa parada LGBT, a gente tem que suspeitar, né? Porque se a gente não paga, o produto é você. Então, o que eles querem? Eles querem que você venda a sua imagem para eles. E vamos lá, com mais. E aí, gente, esse é o case de sucesso de Israel. Em 2005, tinha 6.000 pessoas, turistas, né, homossexuais, indo para Israel, tanto na parada quanto em outros eventos. Em 2006, foram 7.000 pessoas. 2016, 60.000. Ou seja, você já vê um aumento de 10 vezes entre 2005 e 2016. E em 2018, 250.000, gente. É muita gente. É um investimento muito grande para que essas pessoas vão fazer propaganda em Israel. E eu não tô... A gente pode perguntar, né? Nossa, mas o que isso tem a ver com o Brasil, não é mesmo? Eu vou explicar por que isso tem a ver com o Brasil. Porque em 2018, eles financiaram uma parada, uma mini parada de Tel Aviv dentro da parada de São Paulo. O Alexandre Rekovich fez a camiseta para ser distribuída na parada LGBT de São Paulo. Muitas pessoas estavam no bloco sem saber o que estava acontecendo. Eles falaram que eles investiram e iam ter 600 pessoas. Eu estava na parada lá e vi 35. Então, não sei se deu muito certo. E eles estão investindo massivamente no campo do Brasil, justamente também por causa da influência nova do nosso novo presidente. Pode voltar, porque eu preciso falar da Lin. Quem não conhece, essa é a Linda Quebrada. Ela é maravilhosa. E a gente conversou muito nesses últimos tempos, porque o Tel Aviv Fest ele é um festival de cinema que acontece em Israel. E 32 LGBTs foram convidados, dentre eles 7 brasileiros. A Linda Quebrada, com o filme documentário dela, Bicha Travesti, estava dentre esses convidados. E ela, além de mostrar o filme, ela ia fazer uma performance. E aí, foi uma situação, gente, sério, pessoalmente, que é horrível. Porque eu admiro muito a Lin, ela merece muito ganhar prêmios internacionais por todo o trabalho que ela faz, mas eu tive que ligar para ela e falar, não vá. Não vá por quê? Porque existe, ao mesmo tempo que existe esse movimento todo de investimento, de propaganda em cima dos LGBTs, para mostrar como Israel é um país progressista, ao mesmo tempo existe um movimento muito forte de boicote, desinvestimento e sanções. Esse movimento é um movimento muito famoso. Ele começou a ser desenhado na África do Sul, por causa do apartheid que acontecia na África do Sul. Então, eles entenderam que, como o capitalismo é algo que você tem que combater com as mesmas armas, então, eles entenderam que, a partir do momento que você boicotasse alguns eventos, algumas empresas, tudo que tinha ligação estatal, tá, gente? Não é um indivíduo, mas sim no nível estatal, eles
eles fazendo esse boicote, existia um certo entendimento que isso não poderia acontecer de novo. Então, eles tomavam muito mais cuidado das outras vezes com outros eventos, ou isso não acontecia. Então, por exemplo, desses 7 brasileiros, a gente conseguiu que 4 cancelassem, e dos 32 LGBTs convidados, 11 cancelaram. Então, eles ficaram completamente desfalcados, eles venderam ingressos para ocorrer esse Tel Aviv Festival, e no final, a Lin, que era uma das atrações principais, acabou não indo. Então, foi um recado, ela recebeu uma carta da Angela Davis, e a Angela Davis disse com todas as palavras, não vá para Israel, porque lá eles sustentam o apartheid, assim como na África do Sul. Tem ruas em que os palestinos não podem entrar. Tem lugares onde é delimitado só para judeus. Tem, inclusive, mesquitas nas quais eles não podem entrar. Então, para vocês terem noção, eles não conseguem exercer nem mesmo a fé deles livremente. Então, o direito de ir e vir, que é o mínimo, é o básico, ele é restringido em um lugar onde o território existem 2 povos, e um povo pode usufruir e o outro não. Um tem direitos, o outro não. Então, Angela Davis escreveu uma carta lindíssima, vocês podem olhar no site da Lin, no Facebook da Lin. Ela ficou super feliz, emocionada, por isso ela postou. Para quem não conhece a Angela Davis, ela é uma mulher do movimento negro, do Pantera Negra, maravilhosa. E, enfim, uma das mulheres que fala sobre feminismo negro até hoje, uma das referências para a gente em tudo. Então, enfim, nada mais, nada menos do que Lin receber uma carta de Angela falando sobre isso. E é isso, né? O que tudo isso tem a ver com o Brasil, gente? A Parada LGBT de São Paulo, como eu falei, foi financiada também por Israel e, provavelmente, esses laços vão continuar acontecendo. E aqui tem alguns dados sobre Pink Money. Por que investir no Brasil, né? Gente, são 18 milhões de LGBTs no Brasil. 420 bilhões por ano são movimentados pelo Pink Money. 3 trilhões por ano ao redor do mundo. Ou seja, eles delimitaram o perfil, né, dos LGBTs no Brasil, que gostam de viajar, gostam de festa, não abrem mão de comer bem, de se vestir bem. Eles gastam 30% mais do que heterossexuais, muitas vezes não têm filhos, então eles investem muito mais em cultura, lazer e turismo. Então, assim, não é à toa que as pessoas investem em propaganda LGBT, gente. Não vamos ser bobos. E eu não estou falando isso porque eu acho que a gente não tem que levantar um movimento de representatividade nas propagandas. Não é isso que eu quero dizer. Eu acho que tem que ter, sim. Só que eu acho que esse movimento ele não pode ser único. Ele não pode ser só para vender. Ele tem que ser um movimento externo e interno. Essas empresas elas têm que começar a criar espaços para pessoas LGBTs serem empregadas. Elas precisam começar a criar espaços para direitos LGBTs serem falados e darem voz, simplesmente. A LGBT sabe fazer muito mais do que falar só sobre coisa LGBT. Então, assim, a gente precisa começar a pensar sobre isso. E tudo bem, eles querem usar a gente como target para ganhar dinheiro, então vamos começar a cobrar dessas empresas. Você viu uma propaganda da Avon falando sobre questões LGBT, sobre questão de mulheres? Ah, tá bom, mas quantas mulheres tem no poder? Quantos negros tem? Quantos LGBTs estão trabalhando nessa organização? Então, isso não pode se refletir só na propaganda, tem que se refletir internamente também. Então, é uma coisa que, se a gente não cobrar como consumidores, né, que é esse movimento do boicote, ele tem muito a ver com isso, né? E ele não é um boicote único, individual. Ele tem a ver com uma comunidade. A gente tem que ter uma consciência de classe e começar a cobrar como classe, e não somente como indivíduo. Eu queria falar um pouco de como... Bom, é bem impactante essa mensagem, porque o Brasil já é o 5º maior comprador de armas, segurança e know-how do Estado de Israel. O que eu quero dizer com isso? Existe uma troca muito grande já entre esses 2 estados. E por que isso é perigoso? Porque, justamente, esse tipo de mecanismo que eles se utilizam, seja do pinkwashing, seja o que for, seja de segurança, por exemplo, eu fui num campo de refugiados
na Cisjordânia, e eles falaram, na semana passada, o treinamento de policiais brasileiros estava aqui, porque os campos de refugiados são parecidos com as favelas. Então, existe uma troca de técnicas e de know-how muito grande entre os dois estados. E eu acho que isso é importante a gente saber, a gente ficar atento. Bom, queria falar também um pouco sobre, na parada LGBT, a COR, sabe aquela rede de hotel? Também apoiou essa parada de Israel, e a Câmara de Comércio e de Turismo LGBT também. Então, assim, existem raízes dentro do nosso estado que já têm ligação com o Estado de Israel. A outra coisa que eu queria falar era sobre... Não, isso aqui eu já falei. O investimento da parada, tudo mais. Então... isso aqui eu já passei, gente. Eu sou muito rápida. Falei de tudo. Jesus amado. Oi? Aí, gente, tem umas coisas assim, né? Que é muito louco. Tem algumas contradições que acontecem. Ao mesmo tempo que eles financiaram a parada LGBT, uma semana antes teve a Marcha para Jesus, lá em São Paulo, que é gigantesca, meu Deus, é a maior marcha que eu já vi na minha vida. E assim, gente, nada contra, tipo, minha família inteira é evangélica, só que assim, a gente sabe o que eles fazem no Congresso, né, na Câmara, eles são a favor ou contra as questões LGBTs, né? Então, o cônsul de Israel estava lá enrolado na bandeira de Israel, né? Então a gente vê um pouco essas contradições acontecendo e a gente tem que prestar atenção nesses movimentos, porque eles não são à toa, eles significam alguma coisa. Então, acho que o que eu queria terminar mesmo falando era sobre um investimento real que as empresas e o Estado têm que fazer, não em pinkwashing, mas em propagandas reais. Eu não vim aqui falar sobre demonizar uma propaganda estatal. Eu acho que o Brasil tem que investir em propaganda, sim. O Brasil tem uma puta síndrome do impostor, né? A gente sempre acha que a gente não é bom o suficiente, que nós não temos cultura suficiente para mostrar, que a gente não é bom o suficiente nas coisas. Eu sinto isso, e isso é uma coisa que já foi estudada várias vezes. Então, acho que a gente tem, sim, que investir em propaganda, só que investir no que a gente realmente faz, e faz bem, e não para apagar uma história, e não para fingir que tal coisa não aconteceu, e não para continuar oprimindo populações ou comunidades que não têm voz, né? E eu não estou falando só de LGBTs, eu estou falando de toda a população negra que a gente tem no Brasil, estou falando de todas as populações minorizadas. Então, acho que o meu apelo vai... Agora, vocês sabem que isso está acontecendo, esse é um movimento. Eu acho que isso, relações internacionais, a gente brinca, né, de que a gente tem, às vezes, uma bola de cristal, umas previsões, sabe? Porque a gente estuda política, e política tem movimentos, elas vão acontecendo. A gente sabe que esse movimento conservador está acontecendo, algumas coisas têm mudado, e a gente precisa ficar atento nisso. Então, se vocês fazem publicidade, propaganda, e trabalham com mídia, acho que é muito importante a gente cada vez mais entender que política importa, sim, e que não adianta só fazer uma propaganda sem entender o que está por trás disso. Quem é que está financiando essa propaganda? Qual é o intuito disso? Então, acho que essas perguntas a gente sempre tem que se perguntar, porque uma propaganda financiada por uma empresa, o que ela gostaria de ter por trás é o lucro. Agora, um Estado financiando uma propaganda, qual que é o intuito dela fazer isso, sabe? Então, eu acho que é isso. Tomara que tenha conseguido provocar um pouco vocês das mídias. Gente, eu acho que nesse Mentimeter, eu coloquei para vocês fazerem perguntas. Se vocês quiserem fazer pelo Mentimeter, tudo bem. Se vocês quiserem fazer falando mesmo, também tudo bem. Você quer abrir aí para ver se tem? Porque se tiver alguma pergunta, eu já
Já respondo aqui. Saiu? Como assim saiu? Não sei se é bom dia ou boa tarde. Não? Mas vou falar. Alô? Melhorou? Não sei se é bom dia ou boa tarde. Meu nome é Valjan e estou pasmo de ver a palestra. E realmente eu tenho alguns e-mails que eu já recebi desde a época da Copa na China, que a gente viu uma realidade muito grande, assim, que a gente não consegue ter acesso. Algumas imagens que foram trazidas por colegas que foram feitos em loco em alguns países. Nunca fui na Palestina, mas eu percebo realmente o que há. E outro dia eu estava, uma curiosidade, vendo uma reportagem na televisão e o cara falava assim, porque Israel conseguiu detectar e interditar alguns mísseis palestinos e depois mandou bomba lá. Quer dizer, a imagem da bomba lá, a gente estava vendo. Agora, dele ter interceptado os mísseis, como é que se intercepta míssil? O cara manda um míssil lá, você tem que ter né? Então, realmente, isso corrobora. Mas, no caso do Brasil, a nossa influência, a nossa colonização é veemente. Nós estamos sendo colonizados assustadoramente no Brasil. E as pessoas não estão com noção, eu acredito, da colonização que está tendo no Brasil. Nós somos colonizados desde a época do descobrimento. E cada vez mais a gente tem uma influência forte, né? Que não é coisa de, porque é do negro, é do LGBT. É uma coisa que nós estamos sofrendo como população. A população está sendo colonizada e está sendo cada vez mais engolida com a globalização, mas não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Temos que pegar do bom o joio do trigo, mas se a gente não tomar conta, a gente vai perder a soberania nacional em pouco tempo. Eu não quero preconizar nada, só estou querendo. Eu não estou aqui para julgar o que é bom ou o que é ruim. Eu estou dizendo que existem pessoas que ganham coisas com isso e existem pessoas que perdem. E aí, muitas vezes, as pessoas LGBTs, as pessoas negras, elas estão no lado que perdem. Então, para quem se importa com isso, é importante ficar atento. Mas é claro que, assim, a nossa colonização foi há 500 anos atrás, mas é um movimento que continua acontecendo, sempre. Do mesmo jeito que eles dizem na Palestina, faz 70 anos, né, que eles foram invadidos, faz 70 anos que aconteceu a Nakba, faz 70 anos que eles foram expulsos, mas esse é um movimento que eles chamam até de ongoing Nakba, que é uma coisa que continua acontecendo. Eles continuam sendo expulsos, continuam sendo colonizados, continuam sendo oprimidos, que é um movimento que acontece agora também em qualquer lugar do mundo que não é do norte, ele é do sul, né? Então, o que é importante a gente saber de tudo isso é que é um movimento cíclico, é um movimento global. Todo mundo, toda a parte sul sofreu coisas que é muito parecida com o que a Palestina e muitos outros lugares, a África também passou. Então, acho que a gente tem que entender essas especificidades e se unir, entender que, tipo, quando a gente está lutando aqui no Brasil a favor de uma pauta LGBT, não é só para a gente, é para eles também. E quando a gente está lutando, quando na Palestina eles estão lutando contra o exército de Israel, eles estão lutando a favor da gente também, porque eles sabem que essas armas que são usadas para matar ou reprimi-los também são usadas aqui. Eles são usadas de teste, de cobaia. E aqui chega o produto pronto. Então, na verdade, a gente tem que pensar nisso, que uma coisa, na verdade, está interligada à outra, porque essas forças, elas não são só de Israel, elas não são só dos portugueses, não, ela é uma força imperialista, colonialista, que tem um intuito. E ela pode prejudicar pessoas, como pode beneficiar outras, entendeu?
Nakba é quando expulsaram os palestinos da terra deles em 47, naquele mapa. Oi, Júlia. Sou Marcos. Eu meio que discordo desse discurso de todos sofremos, todos somos coitados, porque a gente sabe que dentro dos coitados brasileiros tem os coitados brasileiros e negros, os coitados brasileiros LGBTs, os coitados brasileiros mulheres. E no caso de uma instituição que financia o pinkwashing, uma companhia, Avon, Natura, todas as instituições, não só o pinkwashing, mas que abordam questões sociais como feminismo e a questão racial, étnica aqui no Brasil, a gente tem como cobrar um balanço de quantas pessoas negras estão nessa instituição, quantas mulheres estão ali. Mas, no caso de um país, como é que a gente consegue mensurar? Porque esse discurso, todo mundo aqui sofre, a gente vai ouvir sempre. Mas e o LGBT? Quais são as políticas que aquele país tem para os LGBTs e para os negros? Então, como é que dá para a gente diferenciar, no caso de um país? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Até eu não falei muito sobre isso. Foi ótimo. Porque é muito mais difícil mesmo. Eu vou te falar que eu tenho muitos amigos que estudam, por exemplo, as relações Brasil-Israel. Então, por exemplo, a compra de armas e todas essas relações. E a maioria delas a gente não tem acesso. Então, em primeiro lugar, transparência é uma das primeiras coisas para se ter democracia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cobrar muito, que é a transparência dos países em abrir os dados. Essa é a primeira coisa, para a gente conseguir o quê? Estudar, criar, produzir em cima disso e poder também falar, olha, isso aqui está errado, né? Então, é a primeira coisa. A segunda coisa são dois movimentos, né? Que foi o movimento que eu comentei, que é o BDS, que é um movimento que ele é internacional e ele realmente ele só foca nos investimentos do Estado de Israel. Mas ele, tipo, supondo que no Brasil começasse a haver, não a partir das empresas, mas a partir do Estado, esse tipo de financiamento, com certeza o BDS seria uma força a recorrer. Porque o que eles fariam? Vou dar um exemplo. Eles queriam fazer uma ligação entre a USP e uma universidade hebraica. E aí eles fizeram pressão e conseguiram que esse contrato não fosse assinado. Então, e é coisa de formiguinha, que é a mesma coisa que eu fiz com a Lin. A Lin é uma pessoa que eu tenho um contato mais próximo, que ia receber um prêmio lá, e eu tive que ligar para ela e falar, olha, não faça isso, porque a sua imagem está em jogo. Você está usando da sua imagem para apagar outras narrativas que estão acontecendo lá. Então, tem o BDS. E existe uma organização que também foi montada por ativistas israelenses, inclusive. Nem estou falando de palestinos, mas de israelenses, porque é isso. Do mesmo jeito, existem pessoas que lutam dentro das empresas contra pinkwashing, contra pink money. Né? Quando a gente fala do Bradesco, por exemplo, eu posso te falar que Nayara é uma das pessoas que mais luta para colocar pessoas negras e mulheres dentro do Bradesco. Eu nunca vi uma mulher com tanta força. E ela leva nas costas. Então, assim, a gente tem essas pessoas dentro de empresas, dentro de estados, e a gente vai buscando essas alianças. Então, por exemplo, o pinkwashing, que é de olhar, é uma organização que fica sempre monitorando esse tipo de ação. Então, eu acredito que, se esses movimentos começarem a crescer em outros estados, a gente vai ter que criar esses movimentos. E são ONGs, são organizações civis. Infelizmente, a gente não tem muito como combater de igual para igual, né? Porque quem tem a legitimidade da força é o Estado. Infelizmente. Mas, assim, a gente sempre vai estar de olho, e eu acho que é importante falar sobre isso, justamente porque agora vocês também vão prestar atenção em notícias, em coisas que têm a ver sobre isso. Então, quanto mais a gente espalhar essa notícia que isso pode acontecer, essas previsões, né, que pode não acontecer, e tudo bem, mas elas existem já. E quando eu vou em Israel, eu faço questão, e quando acontecem essas ligações com o Brasil, eu faço questão de conversar com essas pessoas que isso está acontecendo. Né? Então, é um movimento muito formiguinha, não tem muito como combater isso de um jeito de igual para igual, infelizmente. Né? Oi, Júlia. Tudo bom? Então, minha pergunta é sobre a questão do pinkwashing, não só sobre isso, mas que a gente está vendo ultimamente muitas campanhas em relação ao movimento negro, aos LGBT, questão trans, aceitabilidade.
E apesar da intenção não ser uma coisa boa, né? A intenção das empresas não é, vamos ficar todos felizes com Baiá. Você não acha que, mesmo a intenção não sendo boa, terá um saldo positivo no final por trazer essas questões à tona e dar visibilidade a algumas pessoas que podem levar à frente essas questões? Obrigada pela pergunta. Eu concordo super. Eu acho, na real, que existe esse movimento, assim, né? E, na verdade, eu acredito que essa onda conservadora ela só chegou porque a gente conseguiu colocar na televisão a nossa pauta, né? A pauta LGBT, a pauta de representatividade e de diversidade foi algo muito forte e que sim, toda essa visibilidade é importante, faz com que pessoas sofram menos dentro de casa, sofram menos violência. Ter isso na novela fez com que as pessoas entendessem que isso não é uma aberração e que você precisa, enfim, todo LGBT precisa de um médico ou de um psiquiatra ou coisas do tipo. Acho que isso esclareceu algumas dúvidas, sim, mas infelizmente a gente ainda tem uma visão muito estereotipada, né? E eu acho que tem a ver com isso, com a ideia de que a gente não sabe exatamente como isso vai reverberar no futuro. Porque nem sempre as propagandas de sustentabilidade realmente resultaram em conservação da natureza. Então, assim, pode ser que... Eu acho que a minha resposta é, eu não posso dizer nada agora, porque eu acho que isso é uma coisa que vai reverberar no futuro, se isso realmente vai ter um resultado positivo. Eu acho que tem, mas eu acho que a gente não pode parar por aí, né? Eu acho que tem que aprofundar essa discussão, a gente tem que estereotipar menos, ter mais pessoas ocupando cargos de poder, de decisão, e internalizar, né? Não só propagar, mas internalizar dentro das empresas e tudo mais. Então, acho que é esses dois vieses, né? Acho que tem que finalizar, gente. Muito obrigada pela participação. Ai, tem mais gente? Mas é que ela está falando para acabar, gente, agora. Pode? Então, nossa, tá alto. Alan de Assis. Quando você fala sobre o pinkwashing, aí eu fico pensando naquelas relações que até o Wayne colocou e você trouxe agora, sobre a gente pensar nesse movimento reverso do que a gente está sendo proposto a pensar, tipo, mas você não acha que segrega, que foi aquilo que você trouxe quando você falou sobre o Lady Driver. Mas colocar um aplicativo para mulher não segrega? E vocês querem falar só sobre LGBT não segrega? E aí eu lembrei agora do Papai Noel negro, que o pessoal falou, mas o Papai Noel não é negro. Aí tiveram que explicar que o que não existe, na verdade, é Papai Noel. E não Papai Noel negro. Em E aí 2018. Quantas pessoas iriam ficar chateadas? Porque assim, a gente viu notícias de que do filme de Freddie Mercury, o beijo gay estava sendo vaiado, mas quantas pessoas iriam se chatear se Freddie Mercury fosse retratado enquanto hétero, mesmo não sendo? Exatamente. Entende? E aí eu fico pensando nesse movimento reverso. Eu queria só saber o que você sugere para que as propostas, as propagandas que não são coloridas se tornem. Assim, o que você sugeriria? Porque eu fico pensando que a gente, como a gente discutiu lá embaixo mais cedo, a gente está tentando criar novas narrativas, a gente está se esforçando pra caramba, só que a gente está caindo agora nesse discurso de que a gente que está segregando. Assim, se não fosse necessário fazer essa discussão, a gente iria adorar, sabe? A gente é o primeiro a não querer discutir sobre isso, mas existe a necessidade. Então, eu queria que você sugerisse para a gente um caminho de tornar o que não é colorido, colorido. Ai, gente, que responsabilidade. Eu acho que, assim, é isso. Eu acho que cada um, dentro do seu microcosmo, ou seja, dentro da sua empresa, da sua casa, do lugar onde você habita, você tenta passar a sua mensagem. Eu acho que o que é importante, principalmente das empresas, quando você quer tornar realmente uma mensagem LGBT de diversidade colorida, é ser real. É ser real, é falar de pessoas reais, é usar de exemplos reais, é internalizar as ideias. Então, não é simplesmente... A gente fala muito sobre branquear, né? Então, a gente não mostra o gay
gordo, gay negro. A gente mostra aquele gay, né, de balada, todo musculoso. Então, enfim, usar essas imagens, não é que não existem gays desse jeito, óbvio que existem. Mas será que é só esse gay que pode ser representado? Nas novelas, as mulheres que se beijam, os homens que se beijam, quais são esses que estão sendo representados? São só esses que existem? Então, acho que é isso, é questionar a realidade, sabe? Acho que por isso que a chave é muito pensar nos influencers e na rede social, porque as pessoas mostram o seu dia a dia, a realidade. Então, por exemplo, para a campanha, vou dar um exemplo, né, da campanha do Bradesco. Eles chamaram a Monique Evely para comandar a propaganda inteira. Eles não fizeram uma propaganda e falaram: você aí que é negro, você aí que é LGBT, vai aí para fazer essa propaganda, para você atuar. Não, eles deram a responsabilidade de toda a criação na mão de uma mulher negra. E o resultado foi incrível, sabe? A propaganda ficou muito bonita. Ela realmente mostra uma mensagem verdadeira. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente, né, eu estou falando como LGBT também, mas a gente cansou das pessoas falarem pela gente. Eu acho que está na hora da gente pegar o bastão e a gente falar pela gente mesma. Afinal, não é sobre a gente que a gente está falando. Então, em vez de outra pessoa falar sobre a gente, essa pessoa falar sobre o que é ser LGBT, o que é a experiência de viver no Brasil, ser uma mulher latino-americana, quais são as coisas que eu enfrento em relação a isso. Então, acho que isso traz verdade. Eu acho que esse caminho ele funciona muito mais do que uma coisa super produzida. E eu acho que é isso, né? Já deu para perceber que o caminho... Bolsonaro não foi uma pessoa que participou de nenhum debate tradicional, não é uma pessoa que teve uma superprodução. A maioria das coisas que ele falou foi tudo através de uma mídia particular dele e funcionou. Não é isso? Ele trouxe a verdade dele. Ele criou as verdades dele. A gente precisa criar a nossa verdade de um jeito real e saber se comunicar com todas as pessoas. Isso é importante. Se a gente se comunicar, se a pessoa entender a mensagem, é o suficiente. Então, às vezes, a gente fica imaginando muito, vamos superproduzir, e, às vezes, é enfeitar demais uma coisa que a mensagem poderia ser muito mais simples. Então, acho que a gente está voltando num movimento bem, né, de entendimento do básico. Assim. A gente voltou numa disputa de narrativa muito mais básica, com menos produção. Né? Eu sinto isso, não sei. Essa é a minha opinião.